O martelo do juiz desceu como um trovão no salão de mármore do Tribunal de Lisboa, e quando pelas paredes adornadas com azulejos que contavam histórias de séculos passados. Silêncio na sala, bradou o magistrado, sua voz grave cortando o ar carregado de tensão. Mas o silêncio que se seguiu foi rompido por um soluço abafado, o de Sofia, que desabou na cadeira da defesa, as mãos tremendo sobre o colo, lágrimas escorrendo como chuva de outono no Tejo. Eu, Ana, parada ali como uma sentinela invisível no meio da multidão de curiosos e advogados, senti o coração apertar como se uma corda de fada apertasse minha alma. Fazia anos desde que nos víramos pela última vez, naquela noite chuvosa em Coimbra, mas ali, naquele instante, o passado irrompeu como uma onda atlântica, varrendo toda a frieza que eu havia construído ao redor do meu peito. Era o dia do julgamento que poderia destruir tudo o que Sofia amava, a herança familiar, uma pequena quinta no Alentejo, terra de sobreiros centenários e vinhas que sussurravam segredos ao vento. Acusada de fraude em uma disputa de propriedade, um litígio sujo orquestrado por um antigo sócio de seu pai, um homem ambicioso chamado Rui, que via naquelas terras não o legado de gerações, mas apenas euros frios em potencial para um resort de luxo. Sofia, com seus 32 anos, olhos verdes como as oliveiras do sul e um sorriso que outrora iluminava as bibliotecas da Faculdade de Direito, agora parecia uma sombra de si mesma. Eu a observava de longe, infiltrada como espectadora anônima, porque ainda não havia sido designada para o caso. Mas o destino, esse tecelão caprichoso das nossas vidas portuguesas, tinha outros planos. Tudo começou 3 semanas antes, em uma manhã de névoa no Chiado. Eu corria pela Rua Garrete, o aroma de pastéis de nata escapando da confeitaria Pastéis de Belém misturando-se ao cheiro de livros velhos das livrarias. Meu telemóvel vibrou com uma notificação, um e-mail do tribunal, convocando-me para uma consulta de emergência. Caso de herança, Sofia Mendes versus Rui Carvalho. O nome dela me parou em seco, como se o chão de calçada portuguesa tivesse aberto sob meus pés. Sofia Mendes, a mulher que, 10 anos atrás, havia roubado meu sono com um simples olhar durante uma aula de Direito Constitucional. Nós éramos colegas inseparáveis naquelas noites de estudo regadas a vinho verde e conversas sobre Camões, mas eu nunca ousara confessar o que sentia. O que seria de mim, uma rapariga de família conservadora de Porto, admitindo um amor que desafiava as normas silenciosas da sociedade lisboeta? Eu aceitei o caso sem hesitar, ignorando os avisos do meu sócio, o pragmático João, que via em Rui um adversário formidável, com conexões nos altos círculos da política alentejana. Ana, isso cheira a armadilha. Sofia vulnerável agora, o pai dela morreu há 1 ano, deixando dívidas que Rui está explorando. Mas eu vi além dos papéis, vi a Sofia que dançava fada em festas improvisadas nas ruas da Alfama, sua voz rouca e quando lamentos de amor perdido, mas sempre com uma faísca de esperança. Eu a protegi daquela vez, em silêncio, e agora faria o mesmo, mesmo que doesse reabrir feridas antigas. Nosso primeiro reencontro foi no meu gabinete, um espaço modesto no bairro Alto, com vista para os telhados vermelhos que pareciam sangrar ao entardecer. Ela entrou hesitante, o vestido simples de linho branco contrastando com a palidez de seu rosto. Ana? É mesmo você? Sua voz era um sussurro, carregado de incredulidade e alívio. Eu me levantei, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Sofia. Ente-se. Vamos resolver isso juntas. Nossas mãos se tocaram brevemente ao passar o chá de hortelã-pimenta, um gesto inocente, mas que enviou faíscas pela minha espinha, lembrando-me das noites em que sonhava com toques que nunca aconteceram. Enquanto revisávamos os documentos, o sol poente tingia o quarto de laranja e Sofia contou sua história. A quinta de sua família, Quinta do Sol Poente, era mais que terra, era o berço de tradições alentejanas, onde avós colhiam uvas para o vinho que envelhecia em adegas frescas e onde festas de São João enchiam o ar de fogueiras e cantos folclóricos.
Seu pai, um viticultor teimoso, havia confiado em Rui para expandir o negócio, mas o sócio traiu a confiança, falsificando papéis para reivindicar metade da propriedade. Ele diz que eu sabia, Ana, que eu conluiei. Mas eu só queria honrar o legado do meu pai. Sem aquela terra, perco tudo, a casa, as memórias, a minha identidade. Seus olhos se encheram de lágrimas, e eu, contra todos os cânones profissionais, estendi a mão e segurei a dela. Você não está sozinha. Eu juro. Naqueles dias de preparação, Lisboa se tornou o palco de nossa reconexão. Caminhávamos pelo Tejo ao amanhecer, o rio refletindo as torres da Torre de Belém como um espelho de prata. Falávamos de tudo, das mudanças na lei de heranças pós-pandemia, que favoreciam disputas corporativas, das noites em que Sofia sonhava em voltar ao Alentejo para plantar novas vinhas, resistindo à urbanização que devorava o interior português. Eu contava sobre minha vida em Lisboa, o isolamento da advocacia, as noites solitárias ouvindo Amália Rodrigues no meu apartamento no Príncipe Real, onde bandeiras arco-íris tremulavam discretamente nas varandas, sinalizando um bairro que acolhia amores como o meu, amores quietos, mas profundos. Mas o crush que eu nutria desde Coimbra borbulhava sob a superfície, uma panela de ferro ao lume que ameaça transbordar. Uma noite, após uma simulação de depoimento no meu gabinete, Sofia se inclinou para pegar um livro de jurisprudência e nosso joelho se tocou. O ar ficou denso, como o fumo de um cachimbo em uma taberna de fado. Ana, você mudou tanto. Mas seus olhos ainda contam histórias que eu gostaria de ler. Suas palavras foram um soco no estômago. Eu sorri, desviando o olhar para a janela, onde as luzes da Ponte 25 de Abril piscavam como estrelas caídas. Talvez um dia eu leia as suas. O julgamento se aproximava como uma tempestade do Atlântico. Rui, com seu terno italiano e sorriso de tubarão, contratou o melhor advogado de Lisboa, um homem chamado Vasco, conhecido por táticas sujas. Ele espalhava rumores, que Sofia era instável, que sua orientação, o amor por mulheres, sussurrado em círculos conservadores do Alentejo, a tornava imprevisível. Eu sentia a fúria crescer, uma raiva que misturava justiça profissional com ciúme pessoal. Como ousava ele manchar o nome dela? Em uma reunião preparatória, confrontei Sofia sobre isso. Eles vão usar tudo contra você. Incluindo quem você é. Ela baixou os olhos, traçando os padrões de azulejo no chão do café onde nos encontramos, um lugarzinho escondido na moraria. Eu sei. Mas eu não me envergonho, Ana. Aprendi isso em Coimbra, com amigas como você. Seu olhar se ergueu, penetrante, e por um segundo, o mundo parou, só nós duas, em um casulo de honestidade. O dia do julgamento amanheceu com um céu de um azul implacável sobre Lisboa, como se o próprio São Pedro zombasse da gravidade do momento. O Tribunal da Relação, com suas colunas dóricas e ecos de julgamentos históricos contra a ditadura, parecia um coliseu moderno onde gladiadores trocavam argumentos em vez de espadas. Sofia chegou cedo, vestida em um conjunto simples de saia plissada e blusa de algodão, evocando as mulheres alentejanas que tecem cestos de palha sob o sol escaldante. Eu a abracei rapidamente no corredor, sentindo o calor de seu corpo através do tecido, um abraço que durou um segundo a mais do que o profissional. Respire, Sofia. Hoje a verdade vence. O salão lotou, jornalistas do público farejando escândalo, vizinhos da quinta curiosos sobre o destino de suas tradições e, para minha surpresa, um punhado de apoiadores de causas LGBTQ+, do Príncipe Real, segurando cartazes discretos com frases de Sofia de Melbrenner: a liberdade é o oxigênio da alma. Rui sentou-se do outro lado, confiante, flanqueado por Vasco, cujo olhar me desafiava como um toureiro na arena de campo pequeno. O juiz, uma mulher de meia idade com óculos de armação fina e sotaque transmontano, iniciou a sessão com formalidade.
Caso número 247 de 2025, Mendes versus Carvalho. Senhora advogada Ana Ribeiro, proceda com a abertura. Eu me levantei, o coração um tambor de fado, e comecei minha exposição. Descrevi a quinta não como um ativo financeiro, mas como o coração pulsante do Alentejo, as colheitas de cortiça que financiavam festas de vindima, onde famílias dançavam ao som de acordeões, as oliveiras que testemunharam casamentos e lutos, enraizadas em solos que ecoavam os poemas de Luís de Camões sobre amores eternos. Esta não é uma disputa de terra, meritíssimo. É uma batalha pela alma de Portugal rural, contra a ganância que devora nossas raízes. Rui contra-argumentou através de Vasco, apresentando documentos falsificados com maestria, assinaturas que pareciam da mão de Sofia e mails manipulados sugerindo conluio. O público murmurou e Sofia apertou minha mão sob a mesa, seus dedos frios como o mármore de Mafra. Eles mentem, Ana. Eu nunca. Eu a acalmei com um olhar, mas por dentro, o pânico crescia. Tínhamos uma testemunha-chave, o antigo capataz da quinta, o Sr. Manuel, um homem de 70 anos com mãos calejadas de décadas de lavoura. Ele subiu ao estrado, jurando sobre a Bíblia, e contou a verdade. Rui o havia pressionado para testemunhar contra Sofia, oferecendo suborno. Ele disse que a rapariga era complicada, por causa de... Bem, vocês sabem. Mas eu sirvo à verdade, como sirvo ao vinho que envelhece na terra dela. O tribunal explodiu em sussurros. Rui empalideceu e Vasco objetou furiosamente, alegando difamação. Mas o juiz permitiu que eu cruzasse o interrogatório, e ali, sob as luzes fluorescentes que dançavam nas paredes de azulejo, desmascarei a rede de mentiras. Apresentei perícias digitais que provavam a falsificação e uma carta do pai de Sofia, escrita em leito de morte, legando tudo a ela com amor paternal. Meu anjo, cuida da terra como cuidei de ti, lia-se, em caligrafia trêmula. No intervalo, Sofia e eu nos refugiamos no jardim do tribunal, um oásis de laranjeiras que perfumavam o ar com doçura cítrica. Ela chorava baixinho, encostada em meu ombro. Obrigada, Ana. Você é minha salvação. Meu braço envolveu por instinto, e eu senti o cheiro de seu perfume, lavanda do Alentejo, misturada ao sal do Tejo. Eu faria qualquer coisa por você, Sofia. Sempre fiz. As palavras escaparam, carregadas de anos de segredo. Seus olhos se arregalaram e, por um momento, o mundo se resumiu àquele jardim, o canto de um roxinol distante, o farfalhar das folhas como um fado sussurrado. Ela se aproximou, nossos lábios quase se roçando, mas um sino tocou, chamando-nos de volta à sala. O beijo adiado pairou entre nós como uma promessa. A tarde trouxe o contra-ataque de Rui. Vasco chamou uma testemunha surpresa, nossa ex-colega de Coimbra, a ambiciosa Teresa, que agora trabalhava para um escritório rival. Ela subiu ao estrado com um vestido vermelho chamativo, maquiagem impecável e depes com veneno. Sofia sempre foi manipuladora. Na faculdade, ela me traiu em um projeto, roubando minhas ideias. E sim, ela tem inclinações que a tornam instável para negócios. O salão ofegou. Sofia congelou ao meu lado, o rosto pálido como as praias de Comporta em inverno. Eu sabia que era mentira, Teresa sempre invejara Sofia e agora, por um punhado de euros de Rui, traía nossa irmandade estudantil. Meu sangue ferveu. Levantei-me para o contra-interrogatório, canalizando a fúria de uma leoa portuguesa defendendo sua cria. Senhora Teresa, você afirma que Sofia roubou suas ideias. Mas os registros da universidade mostram o oposto. Sofia acreditou você em todos os trabalhos conjuntos. E quanto às inclinações, está insinuando que amar uma mulher a desqualifica como herdeira? Isso não é testemunho, é preconceito medieval, indigno de uma nação que celebrou o 25 de Abril pela liberdade.
O juiz bateu o martelo, mas o dano estava feito. Sofia tremia e eu sentia a traição como uma faca no peito, não só contra ela, mas contra o laço frágil que estávamos tecendo. Enquanto o sol se punha, tingindo o salão de tons avermelhados como o vinho do Douro, pedi uma pausa para deliberação. No corredor, Sofia desabou em meus braços. Por que, Ana? Por que as pessoas nos julgam assim? Eu assegurei, afagando seus cabelos, e as palavras que guardara por uma década transbordaram, porque o mundo tem medo do que não entende. Mas eu entendo, Sofia. Eu te entendo porque eu te amo. Desde Coimbra, desde as noites de estudo onde seu riso era minha luz. Eu te protejo porque meu coração é teu, se você quiser. O silêncio que se seguiu foi elétrico, quebrado apenas pelo eco distante de um fado tocando em uma rádio próxima. Seus olhos, úmidos, encontraram os meus. Ana. Eu sentia o mesmo. Mas o medo me paralisou. Agora, com isso tudo, eu vejo. O amor é a verdadeira herança. A revelação pairou entre nós como névoa da Serra da Estrela em manhã de inverno, doce e gélida ao mesmo tempo. Voltamos à sala da audiência com uma determinação renovada, mas o tribunal não perdoava fraquezas. O juiz anunciou a continuação para o dia seguinte, dando tempo para perícias adicionais sobre os documentos de Rui. Naquela noite, fugimos para o meu apartamento no Príncipe Real, um refúgio de paredes brancas adornadas com azulejos de motivos florais e estantes repletas de livros de José Saramago. Sofia se aninhou no sofá, enrolada em um chale de lã alentejana que eu guardava como relíquia de uma viagem solitária ao sul. Preparamos um jantar simples, bacalhau à brás, com ovos e batatas que chiavam na frigideira, regado a um verde fresco de Monção. Enquanto comíamos à luz de velas, não por romance premeditado, mas porque a eletricidade piscava com a instabilidade lisboeta, Sofia abriu seu coração. Meu pai sabia, Ana. Sobre mim. Ele me disse, em seu leito de morte, para encontrar alguém que me fizesse sentir como a terra após a chuva, renovada, viva. Seus dedos traçavam padrões na mesa de carvalho e eu capturei sua mão, entrelaçando nossos dedos como raízes de sobreiro se entrelaçando no solo seco. E você, Ana? Sua família em Porto. Eles aceitariam? Eu hesitei, recordando as ceias de Natal na Ribeira, onde minha mãe recitava orações tradicionais e meu pai, um engenheiro naval, falava de mares revoltos. Eles amam incondicionalmente, como o mar ama a costa. Mas o tempo cura tudo, como o vinho envelhece. A noite se aprofundou em conversas sussurradas, rindo de memórias de Coimbra, a vez em que pulamos a cerca do jardim botânico para colher figos maduros à meia-noite, ou quando cantamos Grândola, Vila Morena em uma manifestação estudantil contra a austeridade. Mas o idílio foi interrompido por uma chamada, João, meu sócio, alertando sobre uma nova manobra de Rui. Ele está pressionando Teresa para mais depoimentos. E há rumores de que ele tem fotos comprometedores de Sofia com uma ex-namorada do Alentejo. Meu estômago revirou. Reação? Não, vingança pura, usando o amor de Sofia como arma em um litígio de terra. Decidimos contra-atacar. Eu contatei uma jornalista amiga do Expresso, especializada em direitos LGBTQ+, para expor as táticas sujas de Rui. Sofia, por sua vez, redigiu uma carta aberta à comunidade alentejana, publicada no site local de Évora, apelando à solidariedade cultural. A Quinta do Sol Poente não é só minha, é de todos nós que honramos o pão, o vinho e o azeite como sacramentos da terra. As respostas inundaram, mensagens de agricultores oferecendo testemunhos, mulheres de associações feministas prometendo presença no tribunal. Pela primeira vez, Sofia sorriu de verdade, um sorriso que iluminava como o sol de Évora em julho. O segundo dia de julgamento amanheceu com chuva fina, o tipo que Lisboa chama de garoa, que molha a alma sem encharcar a roupa.
O salão estava mais cheio, com repórteres e ativistas enchendo os bancos. Rui parecia inquieto, suando sob o colarinho engomado. Eu abri com as novas evidências, depoimentos de Manuel e outros trabalhadores, corroborando a integridade de Sofia. Mas o golpe veio quando chamei Teresa de volta ao estrado. Senhora, você deve por lealdade ou por pagamento? Eu apresentei extratos bancários, anónimos, mas irrefutáveis, mostrando uma transferência recente de Rui. O tribunal arfou. Teresa gaguejou, o rosto vermelho como os tomateiros do Alentejo em colheita. Eu? Ele me prometeu. O caos irrompeu. Vasco gritou objeções, Rui se levantou furioso, mas o juiz, com a sabedoria de quem viu ditaduras cair, ordenou silêncio. Isto não é um circo, senhores. É a justiça portuguesa, forjada no 25 de abril. Sofia apertou minha mão sob a mesa, seus olhos brilhando com gratidão e algo mais profundo, amor recíproco, florescendo como papoilas em campo seco. Mas o verdadeiro conflito veio à tarde, quando Rui, em um ato desesperado, pediu para testemunhar pessoalmente. Ele subiu ao estrado, o homem que outrora fora amigo do pai de Sofia, e derramou seu veneno. Sofia é uma desonra. Seu estilo de vida destruiu a família dela. Eu só quero salvar a quinta de cair em mãos inadequadas. O salão congelou. Era a traição suprema, não só profissional, mas cultural, invocando tabus que ainda assombravam o interior de Portugal, onde o catolicismo conservador colidia com a modernidade europeia. Sofia levantou-se, tremendo, mas eu a segurei. Deixe-me responder, meritíssimo. O juiz assentiu. Com voz firme, mas embargada como um fado de Maria João Pires, Sofia falou. Rui, você traiu meu pai não por dinheiro, mas por medo. Medo de uma mulher que ama livremente, como as heroínas de Eça de Queiroz sonhavam em segredo. A quinta não precisa de salvadores, precisa de guardiãs. E eu sou isso. Lágrimas rolaram, mas sua postura era de rainha lentejana, ereta como uma oliveira contra o vento. Eu me levantei para o fechamento, tecendo os fios da narrativa. A herança não era só terra, mas valores, tolerância, amor, resiliência. A justiça, em Portugal, não exclui o coração. Inclui. O juiz deliberou por horas, enquanto esperávamos no café adjacente, bebendo bicas fortes e comendo torradas com manteiga. Sofia encostou a cabeça em meu ombro. Seja qual for o verdito, eu te escolho, Ana. O verdito veio ao cair da noite, quando as luzes de Lisboa se acendiam como vagalumes no rocio. O juiz, batendo martelo com solenidade, declarou: a ré Sofia Mendes é absolvida de todas as acusações. As terras da Quinta do Sol Poente permanecem sob sua posse integral. O rei Rui Carvalho é condenado por fraude e difamação, com pena suspensa e indenização. O salão explodiu em aplausos, ativistas gritando liberdade, jornalistas anotando furiosamente. Rui saiu cabisbaixo, arrastado por Vasco, sua máscara de confiança rachada como azulejo antigo. Sofia virou-se para mim, os olhos marejados, e nos abraçamos ali mesmo, no meio do tribunal, ignorando olhares curiosos. Foi um abraço de vitória, mas também de rendição, nossos corpos moldando como peças de um puzzle perdido há anos. Você fez isso, Ana. Você me salvou. Eu ri, lágrimas misturando-se às dela. Nós fizemos. Juntas. Os dias seguintes foram um redemoinho de celebração e cura. A notícia se espalhou como vinho derramado em uma mesa de vindima. O público publicou uma matéria intitulada Amor e Justiça. A herdeira alentejana vence no Tribunal do Coração, destacando não só o litígio, mas a coragem de Sofia em enfrentar preconceitos. Convites choveram, de associações de viticultores para parcerias sustentáveis na Quinta, de grupos LGBTQ+, para palestras sobre resiliência.
Mas o mais doce foi o telefonema da minha mãe de Porto. Filha, li no jornal. Estou orgulhosa. E traga essa Sofia para o Natal. Quero conhecer a mulher que iluminou seus olhos. Decidimos ir ao Alentejo juntas, uma viagem de comboio de Lisboa a Évora, assistindo a paisagens mudarem de urbanas para rurais, vinhedos ondulando como marés verdes, vilarejos de casas caiadas onde velhas tecem rendas à sombra de figueiras. Na quinta, o ar cheirava a terra úmida e flores silvestres. Sofia me guiou pelos caminhos de pedra, mostrando a adega onde o vinho de sua família envelhecia em barricas de carvalho português. Aqui, Ana, é onde o tempo para. Onde amores se eternizam como este tinto. Provamos um copo, o sabor encorpado de frutas vermelhas e especiarias dançando na língua, e nos beijamos pela primeira vez. Um beijo suave, como brisa do Alentejo, cheio de promessas não ditas. Mas o conflito não terminara inteiramente. Teresa, consumida pela culpa, me contatou uma semana depois, em uma mensagem trêmula. Eu traí Sofia por inveja, Ana. Rui me prometeu uma parceria, mas era tudo mentira. Posso reparar? Eu hesitei, o perdão sendo uma virtude portuguesa tão antiga quanto as sagas de Fernão Mendes Pinto. Convidei-a para um café na Confeitaria Nacional, onde bolos de amêndoa e pastéis de nata serviam de ponte para reconciliações. Lá, sob os lustres de cristal, Teresa chorou. Eu vi em Sofia o que eu queria ser, livre. Em vez de celebrar, destruí. Sofia, ao meu lado, estendeu a mão. O perdão é como o azeite, amargo no prensado, mas essencial na vida. Elas se abraçaram e eu vi o ciclo se fechar, traição transformada em lição, como nas baladas de fado onde o sofrimento precede a redenção. A vida se assentou em um ritmo novo, entremeado de elementos culturais que nos uniam. Passávamos fins de semana em Lisboa ouvindo fado na Adega Machado, onde vozes roucas cantavam de saudades e amores proibidos, e quando nossas próprias jornadas. Sofia me ensinou a cozinhar migas alentejanas, pão esfarelado com toucinho e alho, prato humilde que nutre a alma. Eu a levei a Porto para o São João, pulando fogueiras na Ribeira e comendo sardinhas assadas, onde minha família a recebeu com abraços quentes e vinho do Porto. Bem-vinda à família, minha querida, disse minha mãe, piscando com cumplicidade. Contudo, o verdadeiro teste veio meses depois, quando um novo litígio surgiu, não contra Sofia, mas contra mim. Um cliente poderoso, um construtor que eu recusara por ética duvidosa, moveu uma queixa por discriminação reversa, alegando que minha defesa de causas progressistas me tornava tendenciosa. O tribunal foi em Porto, minha terra natal, onde ventos do Douro carregavam ecos de conservadorismo. Sofia insistiu em me acompanhar, virando os papéis. Agora, ela era minha âncora. Lembra do que eu disse? Perguntas? O julgamento em Porto foi um espelho invertido do de Lisboa, salão mais sombrio, com paredes de granito nortenho que absorviam a luz, e um juiz idoso cujos olhos carregavam o peso de invernos rigorosos. Meu acusador, o Sr. Oliveira, um magnata de construção que sonhava em erguer torres de vidro onde outrora fluíam vinhas do Douro, depos com arrogância. A doutora Ribeiro prioriza agendas pessoais sobre a lei. Seu envolvimento com elementos marginais a desqualifica. A insinuação era clara. Meu amor por Sofia, agora público em círculos legais, era à margem. Sofia, sentada na primeira fila, trocou um olhar comigo. Força, amor, resiliência. Eu me levantei para a defesa, invocando não só códigos jurídicos, mas a essência de Portugal, a Constituição de 1976, nascida da Revolução dos Cravos, garante igualdade. Amor não é agenda, é direito humano. Como essa nos ensinou em A Cidade e as Serras, a verdadeira nobreza está na integridade do coração. Testemunhas fluíram, João atestando minha ética, clientes satisfeitos, elogiando minha dedicação, e Sofia, que subiu ao estrado com graça alentejana.
Ana não é tendenciosa, é compassiva. Ela me defendeu quando o mundo me julgava, provando que justiça inclui empatia. O verdito foi vitória, absolvição total, com o juiz citando o espírito inclusivo da nação. Oliveira saiu derrotado, e fora do tribunal, sob a chuva fina do Douro, Sofia e eu dançamos uma valsa improvisada na praça, rindo como estudantes em Coimbra. Foi ali que propus, vamos unir forças. Um escritório nosso, dedicado a causas como a tua, heranças culturais, direitos LGBTQ+, sustentabilidade rural. Seus olhos brilharam. Sim. Para que mais mulheres como nós encontrem sua voz. O ano se desdobrou em frutos maduros. Inauguramos o escritório Ribeiro e Mendes no Chiado, um espaço com janelas amplas dando para o Tejo, decorado com azulejos de cenas românticas de amores antigos e uma adega pequena para degustações de vinhos alentejanos. Casos chegavam, disputas de terras em Trás-os-Montes contra mineração predatória, defesas de artistas que eram festivais de fado moderno. Sofia floresceu, equilibrando a advocacia com a gestão da quinta, plantando vinhas resistentes à seca, inspiradas nas mudanças climáticas que ameaçavam o sul. Nossas noites eram sinfonias de intimidade, lendo poesia de Florbela Espanca à lareira, seus versos sobre desejos femininos e quando nossas almas, caminhando pelas praias da Arrábida ao amanhecer, pés na areia branca, mãos dadas enquanto o sol nascia como uma bênção. Não havia pressa, nosso amor era como o azeite, lento extrair, mas eterno no sabor. Mas a vida, tecida de fios imprevisíveis como os tapetes de arraiolos, trouxe um último conflito, a doença de Sofia. Um check-up de rotina revelou um tumor benigno, mas que exigia cirurgia no Hospital de Santa Maria. O medo nos invadiu como uma borrasca atlântica. E se ela sussurrou uma noite, enrolada em meus braços? Eu a embalei, cantando baixinho um fado de esperança. Oh, gente, da minha saudade não quero que me falem mais. Você é minha saudade viva, Sofia. Vamos enfrentar isso como enfrentamos o tribunal, com verdade e amor. A cirurgia foi um sucesso, os médicos elogiando sua resiliência alentejana. Na recuperação, na varanda do hospital com vista para o castelo de São Jorge, ela me entregou um colar de cortiça entalhada, símbolo da quinta. Para você, minha guardiã. Lágrimas caíram, mas eram de gratidão. Anos se passaram como estações no Alentejo, verões quentes de colheitas, outonos de vindimas douradas, invernos suaves de histórias à lareira. Nosso escritório cresceu, tornando-se farol para mulheres em litígios semelhantes, herdeiras de fazendas açorianas disputando com corporações, artistas lésbicas de Faro defendendo direitos autorais. Publicamos um livro, Justiça com Alma, Histórias de Amor e Lei em Portugal, um best-seller que misturava jurisprudência com narrativas pessoais, inspirada em nossas jornadas. Sofia e eu nos casamos em uma cerimônia íntima na Quinta do Sol Poente, sob uma tenda de vinhas entrelaçadas, com o padre progressista de Évora abençoando nossa união ao som de fado e canções folclóricas. Minha família de Porto viajou inteira, minha mãe chorando ao ver-nos trocar votos. Ana, tu encontraste teu Porto seguro. Amigas de Coimbra, incluindo uma Teresa redimida, ergueram taças de vinho tinto. Pelo amor que vence tribunais e corações. A vida não foi sem sombras, desafios econômicos na quinta com secas prolongadas, debates éticos em casos quentes, mas cada obstáculo nos unia mais, como argamassa em azulejos rachados. Ensinamos em seminários na Universidade de Lisboa, inspirando gerações a abraçar a diversidade. Em Portugal, a justiça não é cega, é compassiva, como o fado que chora mas dança. Hoje, aos 40 anos, sento-me na varanda da quinta ao pôr do sol, Sofia ao meu lado, nossas mãos envelhecidas mas firmes entrelaçadas. O Tejo distante. Não, aqui é o Guadiana, serpenteando como um amante preguiçoso, reflete o céu alaranjado.
Nossas filhas adotivas, duas meninas de origens mistas que resgatamos de abrigos, correm pelo pomar, rindo com sotaques lisboetas. Mamãs, contem a história do Tribunal de Novo. Sofia sorri, seus olhos verdes ainda faiscando. Era uma vez uma advogada que protegeu sua crush. E assim, em meio à tapeçaria de Portugal, de azulejos a fados, de rios a vinhas, nosso amor se entretece. KCH tinha em batalhas, CM Chuca em lágrimas compartilhadas, Lang MN em beijos ao luar, Nhan VN na redenção mútua. Porque na justiça verdadeira, o amor não é acessório, é o verdito final.